Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. Neste vídeo vamos fazer um pequeno comentário a respeito do último acontecimento que foi noticiado em diversos locais nas redes de comunicação espalhadas pelo país. Foi o que ocorreu no dia 20 de 8 de 2019. Um sequestrador fez passageiros de ônibus reféns na ponte do Rio Niterói por quase 4 horas da manhã desta terça-feira. O sequestrador foi identificado como William Augusto da Silva. O criminoso foi morto por atiradores de elite do Batalhão de Operações Especiais BOP da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não vamos entrar necessariamente na discussão sobre o fato em si, porém trata-se aqui de uma reflexão a respeito da criminalidade e da bandidolatria. Cabe aqui neste primeiro momento em que nós estamos refletindo a frase do Cavaleiro das Trevas, que é o Batman, que diz assim: ou você morre herói, ou vive o suficiente para ver você mesmo se tornar vilão. É interessante notar que algumas letras de alguns compositores, de alguns músicos, retratam bem a realidade do Brasil e da situação como um todo. Realidade essa que é verdadeira e passível de ser modificada ao longo do tempo, e outras não. O interessante é que eu, ao me deparar com este acontecimento, me veio à memória a música de Edson Gomes, Criminalidade. Ele começa sua música dizendo que a cidade está repleta de violência, então a criminalidade toma conta da cidade e assim vai. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia entra no jogo. O interessante é que isso é um fato verificável, é uma análise, até certo ponto, uma análise sociológica, porque realmente não temos segurança nas vias públicas. O fato é este que ocorreu agora nesse incidente, nesse ato terrorista. Então, outros cometem a própria corrupção, onde nós esperaríamos atos de justiça. Então, ele, ao saber dessas dificuldades na sociedade em que ele vive, no Brasil, ele começa a não deificar, a princípio, talvez sim, talvez não, uma necessidade em que ele tenha refletido e passa na letra da música dizendo que a gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata, pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. É interessante que ao clamar por um super-homem, ele clama de certa forma por justiça, por um ato de justiça, pela execução da justiça, para que o Estado, até certo ponto, possa efetivar a sua ação e não retroceder, A sociedade ela não pode retroceder nessa situação de criminalidade, ela tem que combater dia e noite, e se possível na raiz do mal, do problema, e não apenas passar um algodão para amortecer o impacto que a criminalidade tem feito no país. Então, é interessante esta música, que ele realmente fala sobre fatos, realidade. E essa música me fez refletir a respeito do fato do ocorrido. Porém, vamos agora entrar mais profundamente na questão. Eu coloquei no meu Instagram uma percepção minha, onde eu peguei uma imagem da situação, e houve alguns comentários, mas citando o meu, eu disse que esse é o país, é o Brasil que eu quero, onde os heróis fazem a sua parte para combater todo tipo de criminalidade. Chega de bandidolatria. Então eu estava atacando um fenômeno social que eu chamo de bandidolatria, no qual
a sociedade está pensando que o bandido é um ser heróico, é um ser, até certo ponto, passível de ser a vítima e não o causador do mal. Então, nessa situação, eu quero recomendar um livro fenomenal que é Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre garantismo penal e a criminalidade do Brasil. O autor é Leonardo Jandir de Souza e Diego Pesci. A minha edição é a terceira edição revisada e ampliada. Quero aqui abrir no capítulo 1, mas na página 30, mas a nossa ênfase será no capítulo 2, pois bate literalmente com o que ocorrido que presenciamos na televisão, nos rádios, no meio de comunicação. É a situação delicada. Bem, na página 30, ao tratar já inicialmente a respeito de um tema polêmico que é livros para matar, né? 2 pontos: mentalidade criminosa e cultura da impunidade. Rapidamente, então nós temos basicamente dentro da criminalidade uma carta em branco onde o criminoso está livre para matar todos e qualquer um e a qualquer momento, pois eles têm uma mentalidade criminosa e a cultura, pois a cultura da impunidade é o que reina no país. Então na página 30 diz assim: criminosos não são vítimas, mas algozes que escolheram livremente seu modo de vida e não têm qualquer senso de alteridade. Tudo se resume a eles mesmos. Não importa quantas vítimas façam ou quantos danos eles causem, os criminosos têm pouco ou nenhum remorso e continuam considerando a si próprios boas pessoas. Por mais bizarro ou repugnante que seja o crime, ele é praticado de forma racional e calculada. Afinal, mesmo que porventura pareçam compulsivos, os crimes requerem lógica e autocontrole. É o que ocorreu nessa tentativa, que graças a Deus não vitimou pessoas inocentes. Então todo criminoso, amigos que vocês estão me escutando, eles agem de uma forma lógica e cheio de autocontrole. Abre aspas, um hábito não deve jamais ser confundido com a compulsão. Aí esse livro traz uma nota a rodapé sobre compulsão, porém não vamos falar sobre essa nota a rodapé. Daremos em seguida o que o trecho diz, na página 30. Delinquentes sabem a diferença entre certo e errado, alguns melhor que o próprio advogado, ou eu diria que até o próprio juiz. Apenas acreditam que podem fazer o que que desejem, na medida em que considerem isso bom para eles. Enxergam o mundo como um tabuleiro de xadrez sobre o qual tem controle absoluto e onde dispõe de outras pessoas como peões. Ou seja, a cultura da impunidade permite o criminoso agir de uma maneira fria, lógica, racional, pois não tem, vamos dizer assim, a punição, né? E vamos ver isso, porque isso acontece, porque o criminoso não tem punição. Bem, isso foi só uma pequena introdução, e na página 38 até a página de número 43 é o tema que realmente é idêntico ao cenário que nós presenciamos na ponte do Rio Niterói. Pois o criminoso ameaçava acender o ônibus, queimar o ônibus completamente com 36 reféns dentro. Bem, o capítulo 2 deste livro interessante, é um livro científico que é baseado em pesquisas, não em meras opiniões. Na página 38 diz assim, capítulo 2, o altar da bandidolatria. Abre aspas. Tudo isso veio de uma política esquerdista sociopata que levou a população a se esconder, a baixar a cabeça para o seu discurso, a sua narrativa anti-Estado, anti-segurança e anti-autodefesa. Bem,
Ele traz aqui no primeiro parágrafo dizendo assim: liberdade de consciência, capacidade de autodeterminação e responsabilidade individual são pilares do sistema jurídico criminal. Já na página 39, nós vimos algumas coisas interessantes, que diz assim: em vez de especular sobre as origens remotas do crime, acabamos por justificá-lo. Podemos, desde logo, voltar nossa atenção para sua causa imediata, qual seja a mentalidade criminosa, um ato buscando a responsabilização individual que deriva da liberdade de escolha do agente. Então, alguns, para inocentar criminosos, como fazem os partidos de esquerda, socialista, comunista, usam causas remotas para justificar a inocência de um bandido criminoso. Porém, o sistema jurídico criminal, desde sua origem e de seus primórdios, afirma que existe uma mentalidade criminosa no ato, na ação daquela pessoa que exerce na sociedade um ataque contra um cidadão de bem. E tem uma coisa interessante também nessa página 39, que diz assim, é uma frase, um trecho de Teodora, que diz assim: os criminosos aprendem a ver seus crimes não como resultado de decisões que eles mesmos tomaram, mas como um vetor de forças abstratas e impessoais em que não exercem influência alguma. Não é preciso muito esforço para concluir que, ao tratarmos como vítima um criminoso mentalmente sadio, vale o mesmo para delinquentes juvenis. Estamos chancelando sua usual alegação de que não é culpável e fomentando a criminalidade. Então, queremos com isso dizer que é interessante a redução para menores que sejam realmente presos e sejam condenados idênticos a homens da idade adulta. E ao mesmo tempo é interessante notar que o criminoso ele tem uma mente sadia na maioria dos casos, e ele deve ser tratado como uma mente sadia, não como uma mente doentio, tão bem definido pela esquerda, e defendido e idolatrado. Na página 40 já começamos a entender o significado do altar da bandidolatria, pois assim, veja bem, neste fim do século, a revivescência cínica em voga é a bandidolatria. Cegos à dramática situação da população atormentada por assaltantes e surdos aos gemidos das vítimas, insensatos a que se propõem a identificar no ladrão assaltante uma auréola Robin Hoodiana. Ele, a seu modo, em última instância, estaria a promover a redistribuição da renda. Isso é uma heresia, isto é, falta de realidade, isso é uma ficção. Ou seja, os partidos de esquerdas, todos eles defendem o criminoso no sentido em que eles acreditam que é a sociedade que faz ele criminoso, é o capitalismo que faz o criminoso existir, mas por causa de que ele passa por diversas situações, tormentos psicológicos e emocionais, e faz ele agir contra a sociedade. Porém, quando analisamos a quantidade de pessoas que passam necessidade, desemprego, ausência de remédios, ausência de médicos nas clínicas e hospitais, nenhum desses pais, trabalhadores ou desempregados de famílias, cidadãos de bem, age como criminoso, pois eles não têm mentalidade criminosa. Ao contrário, o criminoso tem uma mentalidade criminosa, e isto não justifica o que ele deseja fazer. Então, falso e hipócrita humanismo é o que prodigaliza benezes aos que estupram, sequestram, roubam e matam. Na mentalidade esquerdista, tudo que é ruim, perverso, é admitido e aceitável como bom. Existe uma inversão de valores entre o bem e o mal. Existe até uns textos bíblicos lá do profeta Isaías que diz que ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Ou seja, pessoas que misturam e fazem confundir a população a respeito do que é o herói e do que é bandido.
desde a mitologia antiga, passando pelas histórias de quadrinhos e filmes de ficção, temos um grande combate entre o bem e o mal. Na maioria dos casos, somos satisfeitos com a prevalência do bem, a execução do bem e o extermínio do mal. Hoje, presenciamos um pensamento perverso em que a maldade reina e ela é aquilo que vende, segundo a mente esquerdista. Bem, a bandidolatria é uma mentalidade hegemônica unificada à oligarquia acadêmica, político-burocrática e jurídica do país. Verdadeira bússola quebrada a guiar a elaboração e aplicação das leis e as ações levadas a efeito em matéria de segurança pública. Veja-se, por exemplo, a chamada teoria da culpabilidade da sociedade. Justamente isso que nós estamos dizendo. O criminoso não é criminoso, não é bandido, ele é a vítima. A vítima é aquela que morreu, que perdeu sua vida, que perdeu a sua integridade moral, corporal, psicológica, entendeu? Então, sem que qualquer de seus adeptos ousasse questionar se o indivíduo de carne e osso, mentalmente são, não inteiramente responsável pelo crime que praticou, como pode a sociedade ser corresponsabilizada? Uma pergunta no qual os esquerdistas não conseguem responder. Bem, é óbvio que essa teoria dessa ordem esconde sob um verniz de pseudo-sofisticação a preocupação humanitária, o mais autêntico barbarismo, ou seja, a esquerda jamais se preocupou com a humanidade, com a civilização, com o Estado e com as leis que prevalecem e devem prevalecer no nosso país. Para encerrar na página 40 a 43, a respeito da criminalidade e da bandidolatria, chamo sua atenção para esta imagem. Preste bem atenção que esta imagem tem sido acompanhada até agora e para você refletir melhor. Qual desses três cidadãos ou personagens você se identificaria? Você seria o Coringa, o bandido que usa uma linguagem psicológica, sociopata, para fazer sua manobra, seu jogo, a sua guerra e justificar a sua existência por causa do bem? Ou você seria a segunda pessoa, que é aquele que entende que existe uma verdade absoluta, meio que apagada, que representando por sua cor escura, meio que distante da realidade, uma justiça que pode ser executada e que funciona no Estado de Direito Democrático da República Federativa do Brasil? Ou você seria a terceira pessoa, o cidadão que ora é bom, ora é ruim, corrupto e pior do que o primeiro, o Coringa? Ou seja, você seria... Temos três pessoas aí, o Coringa, o Batman e o advogado. Essa terceira pessoa, que é o advogado, está corrompido por aquilo que ele não conseguiu exercer, né? Qual dessas três pessoas você seria? Então estamos diante de uma realidade em que as histórias e quadrinhos copiaram a realidade. Não, a realidade copiou as histórias e quadrinhos. Não por acaso, o Brasil é o maior país assassino do mundo. Aqui a mentalidade criminosa floresce de forma exuberante e nutrida desde muito cedo pela cultura da impunidade. O delinquente juvenil sabe que possui um cheque em branco que lhe garante a liberdade aos 21 anos, pouco importando a gravidade ou a quantidade de infrações que tenham cometido. A certeza da impunidade acompanhará o criminoso em sua vida adulta, confirmando com precisão assustadora as previsões de Mário Ferreira dos Santos. Então, é justamente isso que nós estamos passando. Muitos não acreditam, mas temos aí falado constantemente que a ideologia marxista conseguiu estabelecer suas raízes no Brasil para destruir o Estado, a religião e a filosofia, no sentido de que o mal seja agora o rei, o dominante deste século, e o bem venha a ser extinguido da sociedade como algo equivocado, errado e blasfemo. Então, cabe aqui concluir nada mais nada menos a frase:
do Batman, que diz o seguinte: ou você morre herói, ou vive o suficiente para ver você mesmo se tornar o vilão. Então, quem é você? O vilão, o herói ou o criminoso corrompido? A mistura dos dois. Eu espero que você seja o herói dessa história e que você lute pela sociedade. Até o próximo vídeo.